Olá, 45% das pessoas com mais de 60 anos de idade acessam o banco uma vez por semana de forma digital. Segundo pesquisas também, 80% desse público, considerado público, chamado sênior, também está conectado por meio de um smartphone que tem na mão. Sim, há um novo mercado. Inclusive, as pessoas acima de 50, 60 anos de idade estão começando também a empreender e até a participar de startup, que é um conceito muito jovem, muito novo. Por isso, para a gente conhecer melhor esse mercado, eu converso hoje com um super especialista, o Fernando Potti. Deixa eu apresentá-lo melhor a vocês. Opa! O Fernando Potti, ele é CEO da GBG Senior Tech, ele também é psicólogo, mestre em comunicação, pós-graduado em transformação digital e é também considerado um investidor anjo, além, claro, de ser um cultivador, um colecionador de orquídeas. Super bem-vindo, Fernando. Olha, muito obrigado por estar aqui. Eu me sinto super orgulhoso de participar do seu canal. É um tema que é relevante para todos nós, é um tema que nós temos que participar e debater, principalmente pensando, né, que essa longevidade é para todos nós. Esperamos que todos cheguem lá. E aí a gente tem 1001 oportunidades. Bom, dentre essas 1001 oportunidades, você tem ajudado muito a selecionar, né, soluções via startups, boas soluções para essa geração prateada, 50 a mais, como o mercado denomina. Você tem encontrado boas soluções? Eu queria que você contasse para a gente assim, quais são as principais necessidades que, pela sua experiência, que estão surgindo. Legal, Lina. Só contextualizando um pouco, é importante para nós entendermos que a vida, né, o que nós temos de mais precioso é viver. Uhum. E essa vida pertence a todos nós. E se nós olharmos todos os nossos momentos que nós passamos, a gente vê que tem vários suportes. É só você, né? Quem tem criança sabe que quando a criança nasce, a gente tem que dar suporte para ela durante muito tempo. Você tem tecnologia, você tem especialista, você tem tudo voltado para as crianças. Aí a Uhum. gente chega na adolescência, essa garotada dando choque. De novo, eu tenho 2 adolescentes dentro de casa, então a gente dá suporte, apoia, tecnologia, à vontade, viagens esse mundo maravilhoso. E aí você entra no mercado de trabalho com aquela garra, com aquela paixão, com aquele amor, e de repente, por uma crueldade, que é uma crueldade social, é importante a gente guardar isso no coração, porque quando você sai do mercado de trabalho por um determinado problema de idade, esse problema não é seu. É um problema social, um problema que surge com a Revolução Industrial, exclui a gente do mercado. E o que a gente vê? A gente vê uma quantidade de pessoas no mercado que tem uma série de necessidades mal atendidas. Então, respondendo a sua pergunta, tudo aquilo que a gente pode oferecer para as pessoas terem uma longevidade melhor, com qualidade de vida e continuarem a fazer sempre o que estão fazendo, a gente está investindo e essas soluções saem das startups. Então, a gente vai ter soluções de mobilidade, a gente vai ter soluções de segurança. A minha mãe tem 97 anos e hoje ela tem vários sensores no corpo dela, no sentido, né, que ela possa se deslocar, ela é uma pessoa ativa, e eu consigo controlar isso através do meu smartphone. Eu tenho, né, soluções de empregabilidade, eu tenho como ajudar os sêniors que estão fora do mercado para que eles entrem numa plataforma, e não mais para arranjar emprego, mas para continuar com muito trabalho. Uhum. A gente tem várias soluções tecnológicas que, principalmente, que fazem que o nosso ouvinte saiba que em toda a sua longevidade tem um suporte para que continue fazendo aquilo que a gente gosta de fazer de melhor, que é viver. Oh, legal. Fernando, em geral, as startups, que têm um conceito muito jovem, muito novo, a gente vê muito no mercado reunião de jovens bolando soluções, essas soluções que você acaba de mencionar, para atender às necessidades desse público mais maduro. Você julga que é importante a participação também sempre de uma pessoa acima de 50, 60 anos nesse segmento? Quer dizer, o ouvir a pessoa protagonista, né, nesse processo. É legal, né, Olina? É legal a sua pergunta,
que ela está muito amarrada, assim, ela traz para nós uma reflexão que é muito ligada com o que a gente vai chamar de desconstrutivismo pedagógico. Se a gente não desconstruir o nosso mindset, a gente não vê o que está acontecendo. Eu costumo fazer a seguinte pergunta: o que você vê quando vê alguma coisa? Isso está direto, né, Lina, com a nossa representação simbólica, o mundo que foi construído na nossa cabeça. Então, a gente sabe, e tem 1000 pesquisas sobre isso que mostram, que o sucesso das empresas, e vamos falar das startups. O que são startups? São pequenas empresas de base tecnológica que têm uma solução inovativa, por isso que ela vive num extremo risco, né? Porque é uma coisa nova. Ela tem que crescer muito rapidamente, mas o seu custo não cresce da mesma forma, então ela é bem enxuta. E a sua solução eu tenho que repetir. Então, tanto no Brasil como lá na China, eu posso usar o Uber e a plataforma é igual. Então, esse é o modelo de startup. Aí, o que oxigena a startup, ou quando nós investimos em startup? Eu não invisto em ideias, eu invisto, acima de tudo, em pessoas. E aí, quanto mais oxigenada for essa startup, melhor. E aí eu pego e faço uma correlação, né? Todos nós, sem exceção, quando nós fazemos a nossa narrativa de vida, não tem história melhor do que a gente falando o nosso bate-papo com os nossos avós. O que a gente tem com eles, né? Um aprendizado, né? A gente sente orientação, a gente sente acolhido, a gente sente carinho. Então, os avós estão no modelo dos sêniors. Então, se você pega esses sêniors e conecta com essa garotada que está montando novidades, é a melhor alquimia que a gente tem para o sucesso de uma startup. Fernando, a gente vê também já no mercado pessoas com 50, 60 anos se somando, porque estão alijados do mercado de trabalho conservador, tradicional, e se juntando para montar novos negócios. Pela sua experiência, isso é uma forma também já existente, é uma tendência nesse nosso mercado? Olha que interessante, Helena. Se nós imaginarmos que todos nós seremos longevos, e cada vez mais, e a humanidade sempre desejou isso, nós queremos ser longevos com qualidade. E se nós imaginarmos que no século XX nós duplicamos a expectativa de vida, saímos de 40 para quase 80 anos, é de se esperar que o século XXI a gente duplique de novo. Então, já nasceu a pessoa que vai viver 150, 200 anos. Eu acho que você vai viver 300, Lena. E aí, com qualidade de vida, por favor. Com qualidade de vida. Então, o que eu estou chamando a atenção aqui? É que a conta da Previdência não vai mais fechar. Claro. E aí, cada um de nós temos que gerar renda. E gerar renda nessa idade sênior é maravilhosa. Por quê? Porque você já tem uma tranquilidade que a idade lhe dá, você já tem um discernimento entre gastar a sua energia onde interessa, e quanto mais essas pessoas se integrarem e apresentarem ao mercado soluções competitivas que saem da musculatura e da experiência deles, melhor. Então, a gente tem visto muitos sêniors se juntando, montando negócios, montando startups, onde, acima de tudo, tem essa multiplicidade etária. E essa multiplicidade etária parece até meio orquidário. São adubos que a gente vai colocando nessas startups com o objetivo de que um dia ela possa trazer flores maravilhosas, né? E que todos nós fiquemos enebriados por esse aroma dessas orquídeas incríveis. Incrível mesmo. Tomara que assim seja. Agora, essa pessoa sênior, como você chama, essa pessoa acima de 50 anos, para ela empreender, ela também precisa ter coragem para desaprender determinados conceitos e aprender de novo nesse processo de oxigenação que você mencionou. Legal. O que é interessante, Lina, é o maior exercício que eu sugiro quando as pessoas me perguntam isso é o seguinte: acorda de manhã e olha para o espelho, leva um super lero com ele e tenta se perguntar onde está aquela criança disruptiva que você era pequeno,
né? E que correu a sua vida inteira. Correu na sua casa, correu quando você está jogando bola, correu quando você está numa festa, correu quando você está em eventos sociais. Mas aí o que acontece? Quando a gente fala de trabalho, a gente fica morrendo de medo. Então, o grande exemplo e a provocação que eu faço para todos e todas que estão nos assistindo é guardarem na memória 2 e pesquisem sobre isso, sobre os famosos hackathons. O que é um hackathon? Hackathon é o seguinte: imagina uma empresa que tem uma série de dificuldades no mercado e que ela gostaria de inovar. Aí ela vai e convida diversas pessoas com idades diversas, com funções diversas, com conhecimentos diversos, venham participar e criar grupos para solucionar esses problemas. Qual é a grande exigência de você participar de um hackathon? Eu falo para os meus alunos, eu falo para as pessoas que me procuram, qual é a grande exigência? Você ser apaixonado por problemas. Você ser apaixonado em querer resolver questões. Aí você junta todo mundo ali, é uma grande festa, é uma grande gincana, você fica no fim de semana, cada um troca ideia, faz isso, faz aquilo, e saem as melhores soluções para esses desafios dessa empresa. Aí eu pergunto, o que eu estou exigindo desse sênior para fazer e ajudar a essa solução? Aquilo que ele tem de melhor, a vontade de solucionar problemas, de viver e integrar na comunidade. Então, o que acontece? Empreender, ele é difícil se eu ainda estou com o olhar da sociedade do século XXI. Se eu conseguir desconstruir isso e reconstruir esse novo olhar desse mundo digital, o que o sênior tem de maravilhoso é a capacidade de pensar, refletir, interagir, conhecimento em abundância, e que vai juntar com essa garotada que está dando choque, né? A gente faz uma alquimia incrível e todo mundo ganha com isso. Nossa, gostei demais desse ganha-ganha. Mas a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, tá bom, Fernando? Legal. Você não sai daí não, que tem mais daqui a pouco. Caso você queira enviar perguntas ou sugestões, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Voltando, conversando sobre empreendedorismo da maturidade com o especialista Fernando Potti, que é CEO da GBG Seniortech. Fernando, tecnologia, né? Veio para ficar. Está no mundo dos negócios em absolutamente todos os segmentos. Promover a inclusão digital, você acha que é uma atitude fundamental hoje no mundo dos negócios? O que é interessante, Helena, eu acho que tem aí algumas coisas que a gente precisa separar. Tá. Se me permite. Então, a inclusão digital é fundamental. Mas o que nós estamos falando de inclusão digital, nós estamos falando do lifelong learning, né? De um conhecimento contínuo. Então, a mesma dificuldade que eu possa ter com novas tecnologias que vão surgir, por mais que eu seja uma pessoa digital, eu vou ter que estar sempre aprendendo, eu vou ter que estar sempre no meu modo de desaprender e aprender. E um exemplo muito interessante do aprender e desaprender das tecnologias, então eu estou falando do mundo pedagógico. É você pegar o seu neto, você pegar as crianças e você botar ela diante de uma máquina de datilografia. Que legal. É maravilhoso, né? Eu tenho na minha casa aqui, na Casa das Orquídeas, eu tenho muita coisa antiga, eu gosto de coisa antiga. Então, meus sobrinhos vêm aqui, eles levam uma surra para usar a máquina da datilografia, levam medo, têm medo, mas também vão navegando. Então, a dificuldade de se interagir com a nova tecnologia, porque a máquina é velha para nós, mas para a garotada que nunca viu uma máquina de datilografia, ela é nova. E eles também têm dificuldade, mas aprendem. Então, o fato de você ter dificuldades iniciais na tecnologia faz parte do processo. E não é uma característica única dos sêniors.
Nossa, A adorei. crueldade que fazem, né, é a gente já partir com preconceito e falar, você não sabe. Aí você introjeta esse controle e não é Uhum. a sociedade mais que te limita, é você por dentro. Então, essa é uma questão importante. Surgiram novas tecnologias, todos nós temos que aprender. Isso é um ponto legal. Um outro ponto cruel. É a única vez, né? Você olha que coisa, para a gente começar a desconstruir, né? É o único segmento que exige que o consumidor se adeque à solução e não a solução se adeque ao consumidor. É Então, você verdade. vai ter vários tipos de segmentos que você Uhum. tem que pegar uma tecnologia e adequar ela. Ela tem que ser fácil de uso, ela tem que ser confiável, ela tem que ser motivadora. Não é assim que a gente faz com as crianças? Com as crianças eu adequo para elas, eu faço um troço colorido, bonito. Aí quando chega numa determinada idade, não é à toa que a gente fala, essas pessoas viraram invisíveis. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E aí, é, digamos que as próprias empresas, elas também precisam readequar o seu próprio olhar. As agências de propaganda, inclusive, ou seja, todo mundo inserido nesse novo mercado, mais longevo, vamos dizer assim, que afinal de contas, né, essa é uma realidade que veio para ficar, precisa também transformar-se. Legal. Não, boa. E o mais interessante, Olina, na sua fala, eu tenho acompanhado o seu programa, o mais interessante é essa mixigenação. Né? A gente tem que. Eu acho que você, nos seus programas, desperta nas pessoas que estão assistindo, né? Essa vontade, né, de se rever, de se ressignificar. Né? Tem coisas assim que estão do nosso lado, mas a gente deixa de fazer com medo, por preconceito, né? E a pressão da sociedade, que devagarinho ela vai tirando a gente. A gente tem que ser guerreiro a vida inteira. Né? Quer ver um Uhum. exemplo lindo que eu sempre cito? Né? Você pega uma casa de idosos, pessoas que moram juntas, um colívio de pessoas, né, idosas que querem morar, sênior querem morar juntos. Tá. Aí nos Estados Unidos, que isso é muito comum, um cara sacou o seguinte, cara, eu vou botar junto desse colívio uma creche. Foi um sucesso absoluto. O que a criança precisa? Ela quer atenção, ela quer ser educada, ela quer carinho. O que os sêniors sabem fazer? Educar, orientar. Então, quando começa a mixigenar, misturar, as coisas surgem assim numa velocidade assim incrível, né? E aí o que acontece? A gente não avança mais, né? E sem querer generalizar demais, mas a gente não avança porque nós, né? E aí quem falava isso era um cara maravilhoso chamado Michel Foucault, né? Ele dizia o Uhum. seguinte: na sociedade do século XX, o controle deixou de ser externo e passou para ser interno. Então nós mesmos nos autocontrolamos psicologicamente. A gente tem que desconstruir isso. Nossa, bárbaro. E, aliás, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi você falando, que diz assim, e eu quero que você explique isso para a gente e dê algumas dicas, né? Que idade você teria se não soubesse a idade que tem? Achei Lindo, incrível né? essa sua frase, é demais. Eu pensei Lindo, muito né? sobre isso já. Lindo. Essa frase eu peguei de alguém e não larguei mais. Agora, olha que interessante quando você fala dessa frase. Eu estou com muita dificuldade de escrever, e vou escrever, um artigo sobre o Jô Soares. Uhum. E aí, sabe por que eu estou com dificuldade de escrever um artigo sobre ele? Porque eu não sei que idade eu vou citar. Ele tinha todas as idades. Então, eu estou Uhum. dizendo, né, um homem sem idade, né? Eu peguei até várias fotos dele, né? Ele fez parte da minha geração, né? Eu cresci com o Jô Soares e eu pequeno achava ele pequeno também, eu adulto achava ele criança. Ele tem todas as idades. Ele morre e ele diz isso, né? Não chorem por mim. Ele fala, olha, eu tenho, é quase como eu tenho todas essas idades. Então, quando a gente está colocando que idade você teria, se você não soubesse a idade que tem, é que em todos os momentos, né, você vai ser criança, você vai ser pai, você vai ser mulher, você vai ser jogar, você vai ser tudo, né? E aí o que está por trás da frase é a energia da vontade de viver, né? Essa paixão que a gente tem pela vida, que todos nós temos, só que com o andar da carruagem a sociedade é muito cruel. E aí eu costumo dizer para as pessoas, você está se sentindo angustiado, triste, confuso, porque você te tiraram do emprego e você não sabe mais o que fazer? Esse problema não é seu, esse problema é social.
Não é uma questão pessoal sua psicológica, é um problema social, né? Vamos reconstruir esse mundo para que todo mundo tenha essa possibilidade e essa oportunidade, né, de novo, né, estar produzindo, fazendo, acontecendo. Nossa, incrível. A gente está caminhando para o final do nosso tempo, Legal, eu vou até chorar Fernando. aqui de vontade, porque ficou muito bacana participar aqui. É. Então, eu queria meio que um recado final seu. Tem jeito. E, pelo jeito, a gente precisa ter coragem, abandonar o medo, engavetar um pouco esse medo, para a gente oxigenar esse nosso olhar e ter coragem, inclusive, de enfrentar o mundo, como disse você, lembrando de tudo que somos e que a gente vai, né, se desapegando no meio do caminho. Recadão final seu, Fernando, para a gente. Recadão final meu, eu deixo para vocês pesquisarem, não deixem de pesquisar, a pesquisa mais importante que tem sobre longevidade, que é de Harvard. Então, eles acompanharam as pessoas durante 80 anos, pegaram uma garotada com 18 anos e foram até o final acompanhando. Aos 18 perguntavam o que você acha que é felicidade, o que é o mundo. Aos 18, eu quero ter dinheiro, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Aí, quando eu pegava aos 80, o que é felicidade? É você conseguir ter gente ao seu lado, é você conseguir interagir com as pessoas, é você conseguir desenvolver o seu propósito, a sua vida, o seu potencial. Então, meu recado final é para todo mundo é sim possível de fazer qualquer coisa em todas as idades. Adorei, viu? E que você continue colecionador de orquídeas, nos inspirando a viver, a não ter medo de viver. Fernando, super obrigada, viu, pela sua Obrigado a participação. você, adorei. E obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, o conteúdo da Rede Câmara, por favor, se inscreva no nosso canal no YouTube e nos acompanhe nas redes sociais. Beijo grande, muito obrigada e até a próxima.